Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências? Olha, hoje a aula vai ser sobre tabela periódica. Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela no computador e vou explicar a tabela toda lá na figura do computador, ok? Então, vem comigo. Pessoal, então essa é a tabela periódica. Como estão os elementos químicos organizados nessa tabela periódica? Eles estão organizados em 7 linhas e 18 colunas. Então, se a gente contar, nós vamos ter aqui 7 linhas representadas aqui, ó, por esses números, e as 18 colunas representadas aqui por esses números aqui. Tá legal? Os elementos químicos estão organizados nas linhas ou nos períodos de acordo com a ordem crescente de seu número atômico. Então, aqui, ó, o hidrogênio, que tem número atômico 1, que é a identidade do hidrogênio, ele vem em primeiro lugar. O hélio em segundo, porque ele tem número atômico 2. O lítio em terceiro e assim sucessivamente, ordem crescente de número atômico até o número atômico 118. O que mais que organiza os elementos nas linhas ou nos períodos? Os números de camadas eletrônicas, de eletrosferas, de orbitais que eles apresentam. Aqueles que a gente estudou, K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, todos os elementos que estão na primeira linha, eles têm apenas uma camada. Então, eles só têm a camada K. Todos os que estão na segunda linha, eles têm duas camadas, a K e a L. Todos que estão na terceira linha, eles têm 3 camadas, K, L, M. Então, todo mundo que estiver na sétima linha vão ter todas as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, correto? Então, repetindo, os elementos químicos, eles estão organizados na tabela periódica em linhas ou períodos, de acordo com a ordem crescente de seu número atômico e de acordo com o número de camadas eletrônicas que eles apresentam, ok? Só para lembrar para vocês que isso aqui, ó, a letra, é o símbolo que representa o elemento químico, tá? E a gente tem aqui, ó, o número atômico e embaixo o número de massa. Lembra que o número atômico, que é o Z, é a identidade do átomo. E a massa, que é prótons mais nêutrons, tá? E aí o nome do elemento químico normalmente é a primeira letra. Se a primeira letra for de um elemento que já foi descoberto, então a gente pega a segunda letra minúscula. Por exemplo, o carbono. O carbono é representado apenas pela letra C. Já o cálcio, ele também começa com a letra C. Porém, já tem o carbono. Então, a gente pega a segunda letra minúscula, Ca, tá? Mas lembra que nem todos os elementos vão fazer referência à primeira letra de acordo com o português, né? São escritas antigas. Então, o potássio, ele é representado pela letra K. O sódio, Na. O mercúrio, Hg. O ouro, AU, tá? Então, isso aqui são as abreviações que representam os nomes dos elementos químicos, tá legal? Então, vamos voltar lá. As colunas, que nós já falamos, que são em número de 18 colunas, ou grupos, ou famílias. Então, todos os elementos químicos que estão na mesma coluna, eles têm famílias iguais, eles são da mesma família. Ou seja, eles são mais parecidos, eles são mais semelhantes entre si. Os elementos aqui da coluna 1 são mais semelhantes entre si do que com os elementos da coluna 2. Os elementos da coluna 2 são mais semelhantes entre si do que com os elementos da família 1, tá? Então, as colunas ou grupos ou famílias agrupam os elementos com características semelhantes. E aí nós temos duas famílias. As famílias dos elementos representativos, né, que são essas aqui. Quais as colunas são?
A coluna 1, a coluna 2, a coluna 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A 18 a gente vai ver que ela recebe o nome também de gases nobres, né? Mas eles também são representativos. Por quê? Todos os elementos aqui da coluna 1, quando a gente fizer a distribuição eletrônica dos elétrons do seu número atômico, nós vamos ter na última camada apenas um elétron. Assim como todos os elementos da coluna 2, quando a gente também fizer a distribuição eletrônica dos seus elétrons, nós vamos ter na última camada 2 elétrons. Assim como todo mundo que tiver aqui na coluna 17, quando a gente fizer a distribuição eletrônica dos seus elétrons, eles vão ter na última camada 7 elétrons. Os elementos da coluna 18, eles têm na última camada 8 elétrons. E o que eles têm de diferente, gente? Lembra, como eles têm 8 elétrons na última camada, eles respeitam a regra do octeto, que fala que o átomo estável, ele apresenta 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, ele não se liga com mais nenhum outro átomo da tabela periódica. Por isso, eles são denominados, então, de gases nobres, porque eles não vão se ligar com mais nenhum elemento químico da tabela periódica. Ao contrário dos elementos da família 1, da coluna 1, eles têm apenas quantos elétrons? Um elétron no último nível. Para que eles fiquem estáveis, eles precisam de 7 elétrons, né? Então, eles precisam de completar aqui para 7 elétrons, com mais o que eles têm na última camada, que é 1, vão ficar com 8 e estáveis. Então, eles vão fazer ligações com elementos químicos que possam completar para eles esses elétrons que estão faltando. Assim como os elementos que estão na família 2, precisam de 6 elétrons, para que eles juntos completem 8 elétrons e se tornem estáveis. Então, esses elementos também vão buscar se ligar com outros elementos químicos da tabela periódica na tentativa de se tornarem estáveis, né? Respeitando a regra do octeto. A gente já até tinha visto a ligação, né? Aí nós vamos estudar depois os tipos de ligações. Mas um dos tipos que a gente já viu mais ou menos são os elementos da coluna 1 ligando com os elementos da coluna 17, né? Eles têm 7 elétrons no último nível. Um elétron no último nível, eles se completam. Os elementos da família 2 se ligando com os elementos da família 16. Mas a gente ainda vai aprofundar os tipos de ligações entre esses átomos. Ok, pessoal? Mas para vocês já terem uma noção do que acontece, porque esses elementos eles não são encontrados assim na natureza. Eles tendem a fazer ligações uns com os outros, exceto os gases nobres, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode ver cores diferentes, não é? O hidrogênio alaranjado, a maioria deles com essa cor roxa, os amarelos e os azuis. Os azuis nós já falamos, são os gases nobres. Quais são as características dos gases nobres? Eles são elementos químicos estáveis, eles não reagem facilmente com outros elementos químicos, eles são encontrados em quantidades moderadas na atmosfera, né? Eles podem ser leves, como gás hélio, a gente até brinca aí, né? Aqueles balões que se a gente não segurar pela cordinha, eles vão subir porque eles são menos densos, né? Que o ar. Então, nós vamos perder o balão se a gente soltar. Tá legal? Então, são os gases nobres. Quem são esses elementos aqui amarelo? Os elementos em amarelo são os não metais. O que são os não metais? São os elementos que estão no estado físico, a temperatura ambiente, por exemplo, eles podem estar no estado gasoso, no estado sólido
ou no estado líquido. Então, aqui, as cores que estão representadas as letras também representam o estado físico dos elementos químicos, tá? Os pretos, eles são sólidos, os vermelhos, eles são gasosos e os azuis, eles são líquidos. Os brancos, eles foram fabricados artificialmente em laboratório, tá? Então, nos gases nobres, nos não metais, vocês podem ver que a temperatura ambiente, nós encontramos todos os estados físicos, né? Gasosos, aqueles que se apresentam em forma gasosa, aqueles que estão sólidos, o líquido e o que também foi produzido artificialmente em laboratório, tá? Mas esses elementos todos, para serem classificados como não metais, eles também têm outras características. Quais são? Eles não têm um brilho característico, como a gente vai ver lá nos metais. Eles não têm uma ductilidade, uma maleabilidade. A temperatura de ebulição e de fusão deles é variante. Eles não são bons condutores de calor e de eletricidade. Tá legal? Os elementos que são roxo, eles são conhecidos como os metais. Quais são as características dos metais, além dos estados físicos que vocês já sabem? Ou seja, a maioria dos elementos metais, eles são encontrados no estado sólido à temperatura ambiente, correto? Exceto o mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente. E lembrando que os brancos foram elementos produzidos artificialmente em laboratório, tá? Além disso, eles são bons condutores, tanto de calor quanto de eletricidade, né? Eles têm uma fácil ductilidade, ou seja, eles vão ser transformados em fios facilmente. Eles são maleáveis, eles têm o brilho característico, lembra que os não metais não têm, já os metais têm brilhos característicos, altas temperaturas de fusão e ebulição e alta densidade. E esses dois aqui que estão para fora? Quando a gente estava falando dos elementos representativos, que são esses aqui da família 1, 2, 13, 14, né? 15, 16, 17, 18. Esses aqui, vocês podem ter se perguntado, e esses aqui que estão da família 13 até a família 12? O que aconteceu? Esses são os elementos chamados de transição. Ou seja, eles não são representativos como os daqui, porque eles não representam a coluna que eles estão, tá ok? Então, eles não têm a quantidade de elétrons no último nível de acordo com a coluna que eles se encontram, assim como os elementos representativos. Então, eles são chamados elementos de transição. Essas duas linhas, então, são essas aqui, ó. Se eu perguntasse assim, onde que está o neodímio? O neodímio, ele está na linha 6, na coluna 3. Onde que se encontra o európio? O európio se encontra na linha 6, na coluna 3. Então, todos esses elementos, eles se encontram nesse quadradinho. Linha 6, coluna 3. Como eles são denominados? Eles são denominados de lantanídeos, tá? E os de baixo? Como são denominados? Os de baixo, eles são denominados de actinídeos. Onde que se encontram os actinídeos? Todos eles estão na linha 7, também na coluna 3, só que na linha 7. Ou seja, esses aqui todos têm 6 orbitais, enquanto que todos esses aqui têm 7 orbitais, ok? E eles são os chamados transição interna. Então, eles são os elementos químicos de transição interna, ok? O que mais que a gente aprende aqui nessa tabela periódica, pessoal? O hidrogênio,
né? Faltou a gente falar do hidrogênio. O hidrogênio, como vocês podem ver, ele não tem nenhuma cor parecida com a dele, né? Então, eu tenho aqui os metais, os não metais e os gases nobres, que são esses aqui. O hidrogênio, eu gosto de dizer que ele é como se fosse cada um de vocês, meus alunos. Ele é único no mundo. Então, o hidrogênio, ele não faz parte de nenhuma outra família, de nenhum outro grupo dessa tabela periódica, porque ele é único. Ele tem características específicas, características peculiares a ele. Então, ele não pertence a nenhum outro, é como cada um de vocês, único no mundo, tá? Mas ele é muito encontrado no universo, né? É o elemento químico mais abundante que a gente tem, tá? Ele está aqui com uma linha, ele tem uma camada e apenas um elétron. Pessoal, e tem mais algumas características. Por exemplo, os elementos aqui, ó, sumiu. Os elementos aqui, ó, da coluna 1, vocês estão vendo aqui que eles são chamados de metais alcalinos. Os elementos da coluna 2, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Eles têm características específicas. Quais são? Os metais alcalinos, eles são macios, eles têm baixa densidade, baixo ponto de fusão, e eles reagem facilmente com a água, produzindo gás hidrogênio e bases, tá? Então, eles reagem facilmente com a água, produzindo gás hidrogênio e bases. Eu lembro que nós falamos na última aula rapidamente sobre base, ácido e neutro, né? A base são aqueles elementos com mais hidroxila, aquele OH que a gente já explicou, né? Então, eles produzem bases, substâncias básicas. Os metais alcalinos terrosos, eles são mais duros, eles reagem brandamente com a água, mas formando também bases. Então, quando eles reagem com a água, assim como os alcalinos, eles também formam bases. Aqui do outro lado, a gente tem também os halogênios. Então, os indivíduos da família 17, eles são conhecidos como halogênios, tá? E os indivíduos da família 16, eles são conhecidos como os calcogênios, tá? Ou seja, pode também ser aqui, ó, como a gente está falando aqui em cima, o grupo do oxigênio, o grupo do nitrogênio, o grupo do carbono, o grupo do boro, os halogênios e os gases nobres, ok? Antigamente, a gente chamava de família A e família B. Se a gente fosse numerar dessa forma, só para vocês ficarem cientes, às vezes vocês pegam alguma tabela periódica com essa nomenclatura, tá? Os elementos da família A, eles são os elementos representativos. Então, é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Os gases nobres, eles são os gases nobres, é o que eu falei, eles representam também, cada um tem 8 elétrons no último nível, mas a forma mais correta de chamá-los é de gases nobres, ok? Os elementos da família B, então, seriam os elementos da família de transição, ou seja, aqueles elementos que a gente aprendeu de transição, incluindo os elementos de transição interna. A gente chama esses aqui de transição externa, esses aqui, o lantanídeo, o actinídeo, de transição interna, tá? Então, os da família B são os elementos de transição, enquanto que os da família A são os elementos de representação, ou seja, os elementos representativos. Entendido, pessoal? Beleza, então. Tchau para vocês, estudem ciências e até breve, se Deus quiser.